Ultimamente, a classe intelectual, a mídia, artistas estão falando sobre a importância da cultura negra em nossa sociedade, principalmente na nossa sociedade brasileira. Mas será que eles realmente estão falando sobre a verdadeira cultura negra? Será que eles estão falando sobre algo culturalmente relevante mesmo? Né? E é isso que foi abordado num texto do filósofo e escritor Olavo de Carvalho, um texto que já faz 20 anos que foi escrito, tá? E que permanece muito atual. O texto se chama A Verdadeira Cultura Negra, e eu pretendo aqui ler para vocês e depois tecer alguns comentários. Então vamos lá, abre aspas. Quando ouço falar de cultura negra, saco do meu exemplar da História da Inteligência Brasileira, de Wilson Martins, e esfrego-o na cara do interlocutor. Cultura negra? Cultura negra para mim é o Aleijadinho, é Gonçalves Dias, é Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, é Cruz e Souza, é Lima Barreto. Quer Vossa Senhoria me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravocrata, enquanto seus netos e bisnetos, desfrutando das liberdades republicanas, paparicados pela inteligência universitária, não conseguem hoje produzir senão samba, funk e macumba, e ainda se gabam de suas desprezíveis criações como se fossem elevadíssima cultura? O interlocutor, aterrorizado ante a perspectiva de ter de raciocinar por uns minutos fora da área de segurança dos chavões estabelecidos, fica mudo. Então dou eu mesmo a resposta. É que aqueles ilustres brasileiros não tinham bebido veneno universitário norte-americano e conservavam seus cérebros em bom estado. Entendiam que suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção na cultura ocidental, que sua condição de raça era apenas um fato biológico sem significação cultural por si, que a cultura a que tinham se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honroso para o negro vencer individualmente no quadro da nova cultura mundial do que ficar choramingando coletivamente as saudades de culturas tribais extintas. Ao afirmar-se como valores da cultura ocidental, esses homens ainda prestaram a ela o mais relevante serviço. Cobraram dela o compromisso universalista firmado na cruz do Calvário, libertando-a das amarras do falso compromisso, acidental e transitório, que ela firmara mais tarde com a raça branca. Elevando-se, elevaram-na. Quem eram, afinal, ante os negros, os portadores dessa cultura? Eram portugueses, uma raça céltica, tardiamente cristianizada por invasores imperialistas. E de onde vinha a força dos portugueses? Vinha da desenvoltura, do otimismo, da pujança, com que, em vez de cair no ressentimento saudosista, em vez de revoltar-se contra a perda de suas raízes locais e raciais, em vez de buscar falsos consolos no ódio aos colonizadores, souberam se integrar criativamente no mundo cristão e tornar-se mais que seus porta-vozes, seus soldados e seus poetas. Coisas análogas podem dizer-se dos franceses, dos ingleses, dos dinamarqueses, dos suecos e, enfim, de todos os povos europeus. Todos abandonaram seus cultos primitivos para integrar-se na nova cultura. Transfigurados pela cultura universalizante que os absorveu, puderam por isso mesmo tornar-se nações grandes e poderosas, ganhando com a renúncia e recuperando sua identidade num plano mais alto. E de onde veio a tragédia cultural do povo alemão, senão de sua cristianização imperfeita, de sua deficiente universalização, que, deixando à mostra as doloridas raízes da velha cultura bárbara, ocasionou a crise de regressão uterina que foi o nazismo? É precisamente por não ter se libertado do seu apego a origens raciais e a cultos mitológicos que a Alemanha jamais alcançou, no mundo, o posto de liderança a que tão ardorosamente aspira. Não há grandeza fora do senso de universalidade, que exclui por definição o apego atávico à comunidade de sangue. O destino da Alemanha é uma lição para os negros.
E o antissemitismo do Sr. Louis Farrakhan não é definitivamente mera coincidência. Se os portugueses, em vez de agir como agiram, tivessem dado ouvidos ao saudosismo rancoroso, apegando-se a cultos bárbaros e abominando o cristianismo como religião dos dominadores, teriam sido varridos do cenário histórico e hoje teriam de viver da caridade dos museus de antropologia. A máxima expressão de sua cultura não seria Luís de Camões, mas alguma coisa como o Sr. Pierre Verger. E Portugal mesmo, mais tarde, ao abdicar da vocação universalista para cair no culto atávico do passado, saiu da história. Os negros de gênio que se ocidentalizaram galhardamente, sem um gemido de rancor impotente, e que enriqueceram a cultura ocidental com suas criações imortais, fizeram mais pelos seus irmãos, da sua e de todas as raças, do que os demagogos e palhaços, que hoje querem não apenas escravizar os negros na adoração regressiva de cultos museológicos, mas africanizar todo o Brasil. Fecha aspas para o Olavo de Carvalho. Bom, e a gente percebe isso nos dias atuais mesmo, né? Por isso que esse texto de 20 anos atrás é bem atual. Quantas e quantas vezes eu já não vi militantes aí, membros de alguns movimentos sociais, discriminando outros negros, né? Olha, como que você pode ser cristão, uma religião europeia, blá, 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 né? Aquelas porcarias que eles falam, né? Como que, por exemplo, você pode se chamar Maria, Fernanda, Joaquina? Isso aí é um nome branco europeu, você tem que ter um nome aí, fala um nome muçulmano lá, etc. Né? E assim, como você pode ouvir esse tipo de música, percebe? Então, assim, o que eles estão promovendo como cultura negra? Eles estão promovendo ali uma religião pagã, tribal, estão promovendo músicas tribais, tá? Com batuques, né? Que tem um batuque bem forte, bem carregado, ritmos, aquela questão de ritmo, sabe? De uma nota só, né? Eu não vou nem ficar falando aqui os gêneros musicais que são, assim, pobres em termos de construção musical. Enfim, como eu disse, você percebe ali que eles estão pegando coisas bem tribais, como eu falei, bem fracas ali, se você for comparar as culturas. Eu não tenho essa visão, se alguém quiser escrever aí, mas eu não tenho essa visão, então eu continuo achando isso, que não se pode comparar culturas. Eu acho que pode sim. Eu acho que existe cultura superior mesmo, cultura inferior, né? Algumas que deveriam ser deixadas para trás, serem superadas, né? Só que, como o Olavo aponta aqui, eles não estão fazendo isso, eles não estão absorvendo e integrando culturas superiores ali ao ter contato com outros, estão pregando uma regressão, né? E aqui demonstra aí, como ele falou aí, que todos que acabaram se integrando aí, pegando o que de melhor eles tinham em cada cultura, em cada costume, em cada hábito, se deram melhor ali na vida e superaram diversas outras pessoas aí, né? Por exemplo, qual brasileiro escreve melhor que Machado de Assis, por exemplo, né? E todos os outros exemplos aí que ele deu, né? Lima Barreto, entende? Então, assim, parece uma coisa óbvia, né? Mas as pessoas hoje em dia, as coisas estão tão invertidas que estão pregando ao contrário, tá? Ninguém parece que está querendo se elevar culturalmente, né? Ouvir músicas de qualidade, ler coisas de qualidade, né? Ver o que é bom em certa cultura e o que não é, né? Qual prática é uma prática primitiva e outra não, né? E isso sim acaba sendo uma espécie de escravidão, tá? Quando você fica preso, muito preso ao passado ali, né? E tem essa visão tacanha de vitimismo, de oprimido, isso daqui é coisa daquele povo, né? Nós contra eles, né? Como você acaba preso, apegado, né? E escravo aí de uma coisa tacanha, né? De uma coisa pequena. Bom, essa é a reflexão de hoje. Muito obrigado e até a próxima.